Olha, meus irmãos, você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalha em presídio que você vai ouvir, né, os relatos de como as pessoas conseguem levar coisas ilícitas que os presos não deveriam ter acesso, como celular, produtos ilícitos, aquelas coisinhas muito loucas, né, para deixar os caras muito doidos lá dentro e etc. Como elas são levadas. Tem pessoas que enfiam isso em seus orifícios lá dentro, né? E que mesmo na revista íntima, às vezes não são detectáveis, de tão profundo que as pessoas colocam. Mesmo assim, muito desses produtos são barrados ali, na revista íntima, é por isso que ela existe. Mas, como eu já disse para vocês, que há algo muito errado, parece que nós temos os próprios criminosos, né, criando a lei, é o que dá para parecer, não estou dizendo que é, até porque não posso, né, tem coisas aqui que são inquestionáveis, mas às vezes quando você vê alguma lei sendo criada, você pensa, caramba, parece que foi o próprio bandido que disse, não, chega de vocês fazerem isso, tá atrapalhando os nossos crimes. Dá a entender, porque não tem como você compreender de forma lógica porque, por exemplo, os nossos deuses do Olimpo decidem pelo fim da revista íntima vexatória em presídios, sabendo eles, né, que é justamente essa tal dessa revista íntima, que eles estão colocando aqui, a mídia, né, como vexatória, que impede de entrar os produtos ilícitos. Eu já contei essa história para vocês, mas teve uma determinada diretora de um presídio que ela foi assassinada e foi uma coisa anunciada. Ela comprou lá fora uma antena que ela impede, né, num raio ali de 300, 400 metros, qualquer sinal de telefone. E ela instalou isso no presídio. E aí todos os celulares que tinham no presídio perderam, né, a sua função, porque preso não é para estar ligando para ninguém. Inclusive muitos ficam dando golpe, não é? Não sei se você já recebeu alguma ligação dizendo, olha, você tem tanto aqui para tirar, você precisa depositar nessa conta aqui tanto e eu libero esse dinheiro para você, né? Muita gente boba cai nisso, né? Levaram grandes golpes. Teve gente que chegou a passar número de cartão de crédito, senha de conta, né? E muitas vezes esses telefonemas vêm do presídio. E a diretora, sabendo que a culpa disso entrar muitas vezes é dos próprios funcionários também, tem gente envolvida, ela colocou essa antena. E aí os criminosos mais sérios desse presídio pediram para ter uma reunião com ela, chamaram os advogados, né? E pediram para ter uma reunião com ela, todos os chefes de pavilhão ali. Então sentaram na mesa, ela gravou a conversa, né? E eles ameaçaram ela, disseram, olha, a gente está preso aqui, mas nós temos negócios lá fora, nós somos empresários. A senhora precisa aqui também nos dar algum espaço, né? Para que a gente continue trabalhando e mantenha as coisas em ordem. Senão vai ter um caos lá fora, aqui dentro pode haver um caos também. Então a senhora libera. Ela disse, não, vocês estão presos e vocês não podem ter contato lá fora. Comigo, no meu regime, vocês vão cumprir a pena, vão ficar isolados. Então ela entendeu que aquilo ali era uma ameaça e começou a gravar também a conversa entre os advogados e os presidiários. E tudo isso ela foi denunciando do Ministério Público. Ela disse, olha, esses caras querem me matar. Porque ela gravou a conversa, os caras encomendando, olha, a gente quer que você elimine ela, assim, assim, mande fulano, pague tanto, e combinando a coisa toda, né? Então ela grava tudo isso, leva para a justiça, e chegando lá, a justiça diz que a forma como ela obteve essas provas eram ilegais, então as provas não valiam. Com uma semana ela foi de fato assassinada. E a primeira coisa que o novo diretor do presídio fez ao chegar a assumir o cargo dela foi tirar essa antena. Então o Brasil é assim, né? É uma coisa que você não dá para entender, simplesmente não dá para entender. É mais uma que casa com isso aqui, ó. Os nossos deuses do Olimpo determinaram por fim a revista íntima vexatória em presídios. Na sessão da quarta-feira, dia 2 do mês 4, a corte retomou a análise da proposta de tese apresentada pelo deus Faquin. Os deuses construíram uma tese em consenso que definiu como inadmissível, olha, não pode, né? Uma coisa inadmissível, imagina. A revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. Não, a finalidade não é causar humilhação, né? A finalidade é impedir que coisas ilícitas entrem no presídio. Mas olha, não, é um absurdo isso aqui, né? A decisão também traz que provas obtidas a partir da revista íntima vexatória são ilícitas, salvo decisões judiciais contrárias em cada caso concreto. Então veja, se a pessoa estiver levando alguma coisa e por acaso for pego na revista, certo? A partir de agora, porque não vai ter mais a revista íntima, mas ainda terá a revista normal. Então veja, aqui é o seguinte, eles estão dizendo que se for pego alguma prova obtida com a revista íntima,
ela não vai ser mais considerada uma prova. Não vai valer de nada. É igual um caso aí que apreenderam também em um porto. A polícia foi lá, né, e pegou uma porrada, né, vários quilos, toneladas de drogas, né, do pó branco mesmo. E aí, como eles não tinham mandato para invadir, mas teve que invadir, né, deram flagrante, conseguiram achar o que estavam procurando, a apreensão foi considerada ilícita. Esses casos acontecem o tempo todo, né? Tem algo muito estranho no Brasil acontecendo, que eu não posso nem fazer a afirmação, mas você começa a entender, né? Tem algo muito estranho. Alguns não estão, preste atenção, alguns não estão para representar o povo, mas sim o crime organizado, certo? Então eles continuam aqui, ó. A tese traz que a autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indícios robustos do visitante estar em posse de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente proibido como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. É engraçado isso aqui. Então quer dizer, ao mesmo tempo que eles tiram a forma de você detectar isso, né? Porque não tem ninguém com visão de olho X, como o Superman, né? Seria bom que a gente tivesse. A forma que as pessoas descobrem se tem algum produto ilegal, algum produto proibido, algum produto perigoso, é com a revista. Mas eles tiram a revista e diz que mesmo assim a autoridade administrativa é obrigada, né, a impedir que essas coisas continuem entrando. Tá entendendo, família? É como se eu dissesse a você assim, olha, eu quero que você derrube essa árvore. Aí tu pega um machado, uma serra, uma motosserra e eu dissesse, não. Não é pra você usar nem o machado nem a motosserra. É pra você usar a mão. Eu quero que você derrube essa árvore, se vire. Mas não é pra você usar nada dessas coisas. E você vai olhar pra mim, e agora? E agora te vira, peão. É o que esses caras estão fazendo, é a mesma coisa, né, que eles querem fazer com as redes sociais. Olha, vocês não podem censurar, mas vocês têm a obrigação, certo, de tirar os conteúdos que possam, que o próprio Google disse, olha, se for assim a gente vai ter que fazer censura prévia. Porque qualquer coisa que possa, né, no entendimento de vocês, ser alguma desinformação, a gente vai ser responsabilizado, então a pessoa vai tirar logo tudo para evitar isso, né? Ah, mas se vocês fizerem assim também, a pessoa que perdeu o conteúdo pode processar diretamente e vai ganhar, né? Como é que fica? Torna impossível o trabalho, e é isso que eles querem. Que simplesmente os caras botem a mochila nas costas e dizem, ó, aqui não dá mais. É nesse ponto. Países comunistas, eles fazem isso, eles não querem dizer eu te expulsei, mas eles impedem, né, que você trabalhe. Imagina você contratar um pedreiro para sua casa e dizer, olha, eu não quero que você use a colher de pedreiro, eu não quero que você use cimento, eu quero que você coloque aí, faça o piso, mas não faça nada dessas coisas. Como é que o cara vai trabalhar? Né? Então é isso aí, ó. A partir da quarta-feira, 2/4, todos os estabelecimentos penais têm 24 meses para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x, portais detectores de metais. No caso da impossibilidade ou inefetividade da utilização do scanner corporal, esteira de raio-x e portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos profissionais dependerá da permissão do visitante. Vedada em qualquer circunstância a execução como forma de humilhação e exposição vexatória. Então pronto, por enquanto que não tem esses equipamentos, a pessoa só vai fazer esse exame, né, a revista íntima, se ela quiser, né, se ela permitir. E aí os presídios são obrigados a colocar todo esse equipamento, e você já sabe como é precária a situação do presídio do Brasil, né? E, enfim, mais custo para você e para mim por causa de bandido, né? Então, meus irmãos, enquanto o povo continuar acreditando nessa falsa direita, esses dias o Gustavo Gaia, acho que anteontem, passou o maior vexame dizendo que a taxação do Brasil, dos produtos brasileiros por Donald Trump de 10%, era porque ele estava lá nos Estados Unidos, né? Ele que não conseguiu se reunir desde que viajou para lá com o Donald Trump ainda, ele quer ser o responsável por o Brasil só ter sido taxado em 10%, sendo que outros países como o México, a Austrália, todos os outros foram taxados também em 10%, né? Mas o Gustavo Gaia gritou lá na tribuna, olha, nós temos que agradecer ao Eduardo Bolsonaro. Então assim, é uma palhaçada, né? Eles estão o tempo todo cantando falsa vitória, agora estão atacando. Lembra daquele repórter português, o Sérgio Tavares, né? Teve um ex-assessor de um deus do Olimpo, aquele que dá muito trabalho, né, que fez umas denúncias, dizendo o que a gente já sabe, né, que ele mesmo produz a investigação, porque o que é para acontecer é o seguinte, tem uma investigação, então o Ministério pede a permissão para fazer aquela investigação, não o juiz pede a investigação, é o contrário, os investigadores, né, os responsáveis por aquele trabalho, eles, olha, tem a suspeita desse cara aqui, a gente precisa que o senhor autorize, aí o cara vai e autoriza, mas está sendo o contrário, ele diz, olha, eu quero provas contra esse cidadão aqui, achem.
Não é assim que funciona. Isso não está dentro da lei, está fora da lei. Então tem esse cara, né, falando, e foi justamente os bolsonaristas, né, o Paulo Figueiredo, essa galera toda, que disse a ele, olha, não publica. Eu sei que esse cara tem umas bombas aí pra falar, mas eu quero que você fique calado. Não é pra publicar agora porque não é o momento. Por quê? Porque eles estão barganhando. Você sabe que o Bolsonaro tá pra ser preso e eles estão barganhando. Então eles não querem inflamar com uma denúncia dessa, que não vai dar em nada, né? Eles sabem disso também. O negócio tá todo corrompido mesmo. Então mandaram o cara segurar. E o Sérgio Tavares disse, não entendo a posição de vocês de estar segurando isso. Eu vou publicar sim. E aí ganhou um inimigo. Os caras agora estão dizendo que ele é um péssimo jornalista, que ele é sensacionalista, que o cara que disse a ele tá mentindo e não sei o que. Eles têm bola de cristal, né? Então é o que eu já disse, eu não faço como alguns, é todos uns merdas e não sei o que. Eu entendo, né, que quando tem uma liderança podre no meio, os outros que têm vontade, os outros guerreiros menores, eles não conseguem crescer e não conseguem ir mais além. Até porque ficam com medo e sabem que isso acontece. Você vê o Nicolas, por exemplo, ele começou, né, a apoiar o Pablo Marçal, ele apareceu junto com o Renato 38, né? E o que é que aconteceu no outro dia? Começaram a queimar o filme dele. Todo o gabinete do Bolsonaro, né? A galera do Bolsonaro começou a atacar o Nicolas, né? Então os caras ficam com medo, os caras ficam travados, porque dizem, olha, eu já vi, né, pessoas muito mais relevantes e do céu ao inferno. Você pega, por exemplo, a Peppa, né? Foi a mulher mais bem votada. O que é que aconteceu com ela? Não se elegeu nem para vereadora agora. Então os caras ficam com medo sim, eles sabem o poder dessas redes. Eles sabem que o público que está com eles está por conta da posição de apoio que ele tem a Bolsonaro. E é sabendo disso, meu irmão, que eu sei que a política é podre, que eu não digo, é todos uns merdas, não. Eu acho que é alguns desses caras que podem, né, um dia crescer a ponto de fazer o que é preciso ser feito. Instalar CPIs, né, prender quem tem que prender, tudo dentro da lei. A lei existe para isso. Ela só não está sendo usada, ela está sendo colocada debaixo do tapete. Então eu vejo muito por esse lado, meus irmãos. A coisa é muito mais complicada. Cada batalha que a gente vai perdendo, ela vai favorecendo o cenário ali do inimigo e que não pode ser mudado de uma hora para outra. Não tem como você chegar lá, colocasse você agora, ó, você é o presidente. Você não ia conseguir fazer muita coisa também. Por quê? Porque o cenário todo, você vê, por exemplo, o Olimpo, né? Veja quantas décadas o PT levou para formar essa configuração que está aí hoje. Veja quanto tempo foi. Então não é ninguém que vai chegar do dia para a noite e vai mudar isso. É preciso, no caso, na minha opinião, uma virada de tabuleiro. Alguém que realmente tenha um apoio popular forte, né, e o Bolsonaro tinha, infelizmente não aproveitou, para virar esse tabuleiro. Ó, vamos reposicionar as peças. As leis possibilitam isso. Basta ter um líder com popularidade e o apoio da população, né? Mas infelizmente tudo foi feito da forma errada e está aí o resultado, né? Deixando mais difícil ainda alguém conseguir fazer esse trabalho. Mas é isso, meus irmãos, vamos encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, o que é que você achou de tudo isso? Eu simplesmente fico enojado, né, com tantos absurdos. Mas fazer o quê, né? A gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã e de novo às 17h45. Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!